capítulo 2, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Diz assim, então, meus amados irmãos, o capítulo 2, de 1 a 12, da segunda epístola. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Esse é o nosso ministério, meus amados irmãos. Paulo está recomendando a Timóteo estas coisas. É impressionante, meus amados irmãos, nós verificarmos como muitas pessoas, ou até mesmo grupo de pessoas, lutam guerridamente, lutam com unhas e dentes para atingir os seus propósitos, para atingir os seus objetivos. Existem aqueles que perdem a própria vida nesta luta para atingir os seus objetivos. Uns objetivos são a causa de Cristo, outros são objetivos pessoais. A causa de Cristo nós temos, por exemplo, o pastor Martin Luther King, o grande Martin Luther King, lutou-se até a morte para defender o seu ideal. O teólogo Dietrich Bonhoeffer também lutou até a morte para defender o seu ideal. E de maneira pessoal, nós poderíamos citar aqui exemplos de pessoas que lutaram até a morte em prol dos seus ideais. Nós podemos citar Tiradentes, nós podemos citar Chico Mendes, nós podemos citar muitos outros homens que deixaram exemplo que ninguém pode ignorar, que deram suas vidas em prol dos seus ideais. Lutaram, doando-se. Realmente, meus amados irmãos, dar a própria vida em defesa dos nossos ideais é algo muito desafiador para todos nós. E neste texto, então, o apóstolo Paulo fala da sua luta pessoal, do seu empenho pelo evangelho, a qual está agora chegando ao final da sua carreira. E ele então está conclamando a Timóteo, ele está chamando a Timóteo, ele está desafiando a Timóteo a prosseguir neste mesmo ideal, como um bom soldado de Cristo, como um atleta, como um lavrador que trabalha incansavelmente até ver o fruto do seu trabalho colhido. Assim,
Meus amados irmãos, a obra do Senhor não pode sofrer interrupções. A obra do Senhor precisa continuar, ela deve continuar, ela vai continuar. E essa segunda carta, então, de Paulo a Timóteo foi escrita durante o seu segundo aprisionamento, pouco antes do seu martírio, pouco antes da sua morte. Isso por volta do ano 67 depois de Cristo. É uma carta muito pessoal, mostrando que havia entre ele e Timóteo uma grande amizade, um respeito, uma confiança, e também Paulo está colocando agora aqui toda a sua esperança de que Timóteo continuasse o seu ministério. Paulo, naquele cárcere, se sente só. Os seus dias estão contados. Passa-se, então, meus amados irmãos, a escrever esta carta, a fim de encorajar a Timóteo nesta missão. E desta vez Paulo está completamente incomunicável, não fala com ninguém, não vê ninguém, esperando apenas a morte num calabouço escuro, num subterrâneo de uma prisão. Ele está num espaço, segundo os historiadores, num espaço apertadíssimo, com apenas uma pequena abertura de passagem de luz e de ar. Certamente Paulo, então, está agora sobre riscos de morte. Sofrendo, diz o texto, verso 9, algemas, como malfeitor. Está em solidão. E neste momento, então, Paulo está agonizando-se. Está sofrendo muito. A carta desses últimos dias da vida do apóstolo Paulo tem dois sentidos. Segundo os comentaristas bíblicos, fala sobre os últimos dias de Paulo, mas fala também sobre os últimos tempos da igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. É uma carta que declara assim: quanto a mim, capítulo 4, versos 6 e 7, estou sendo oferecido por libação, ou seja, eu estou sendo oferecido para ser morto por causa de Cristo, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Portanto, Paulo pede a presença de Timóteo, para alertar a Timóteo sobre os falsos mestres, para animar a Timóteo sobre os seus deveres, preparando-o melhor para o ministério, para fortalecer Timóteo contra as perseguições vindouras. Portanto, Paulo escreveu essa carta sabendo que estava próximo à sua morte, a morte estava iminente, e além também de ser esta carta uma comunicação muito pessoal, diz os comentaristas, esta carta é considerada como o seu testamento para a igreja. Assim então, meus amados irmãos, em primeiro lugar, dentro dessa carta, dos versos de 1 a 3, nós encontramos que Paulo está dizendo para nós que o ministério cristão não pode parar. Ele precisa continuar, e ele diz assim para nós: tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste, de muitas testemunhas, isso mesmo transmite. Continue falando a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Chegou até nós, e nós precisamos dar continuidade. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, meus amados irmãos. Para que o cristianismo realmente não se aniquile, é necessário que alguém continue pregando com fidelidade a palavra de Deus. Então, assim sendo, Paulo escreveu a Timóteo nesse sentido, de encorajá-lo, de capacitá-lo, de ajudá-lo para este ministério. O apóstolo Paulo sabia que Timóteo precisava de ajuda para prosseguir, assim como eu e você, nós precisamos de ajuda, porque nós não estamos preparados para assumir essa pesada responsabilidade da liderança da igreja. É pesado. John Stott,
grande escritor bíblico, faz três comentários, comentando-se sobre esse texto, ele faz três argumentações desse preparo que Paulo queria dar para Timóteo. Primeiro ele fala a Timóteo, dizendo que Timóteo era um cara ainda muito jovem, e portanto na primeira carta ele já fala, ninguém despreze a tua mocidade, e recomenda a Timóteo, olha, cuidado, jovens, fuja da paixão da mocidade. Assim então, meus amados irmãos, Deus quer usar a todos, Deus quer usar os jovens, Deus quer usar também a igreja de uma forma em geral, e não existe desculpas para nós não trabalharmos na causa do Senhor. Eu sou muito jovem, não existe desculpa. Eu sou muito velho, também não existe desculpa. Timóteo também era uma pessoa frágil, debilitado na sua saúde e com frequência enfermidades. Muitos dos grandes homens do passado tinham suas saúdes debilitadas, mas continuavam servindo a causa do reino, com afinco, com dedicação, até a morte. Então não é a enfermidade que vai nos impedir de continuar a causa, ou de continuar a obra. O próprio Calvino, por exemplo, tinha algumas enfermidades, e lutou até o fim da sua vida, para levar para perto de Deus a igreja do Senhor. Assim então, meus amados irmãos, Deus deseja que a sua obra e a sua igreja não parem. E é o que se pode ver também com clareza no Antigo Testamento. Quando Moisés morreu, parou-se? Não parou. Deus levantou Josué para continuar a caminhada com o povo, capacitou Josué, encorajou Josué, desafiou Josué, para que Josué então ocupasse o lugar de Moisés naquela caminhada. A pergunta para nós, meus amados irmãos, você tem contribuído para o progresso do Evangelho do Senhor? Se sim, de que forma você tem contribuído para o progresso do Evangelho do Senhor? Um segundo ensino ainda nesse texto, meus amados irmãos, dos versos 4 a 7, se a obra não pode parar, ele diz também que nós precisamos levar com afinco até as últimas consequências. Portanto, ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E aí, no verso 7 ele diz, pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. O que você precisa saber? Deus vai esclarecer a você. Portanto, meus amados irmãos, quando Paulo está retratando aqui, essas figuras, os soldados, o atleta, o lavrador, ele usa essas metáforas para descrever os rigores da tarefa de nós sermos pregadores do Evangelho do Senhor. Portanto, ele diz assim, que está aqui se retratando no verso 2 como um professor, verso 3 terceiro como soldado, e assim sucessivamente, ele vai descrevendo, se nós continuarmos a leitura, como um trabalhador, no verso 15 como um vaso, no verso 20 e 21 como escravo, no verso 24, e assim sucessivamente. Portanto, nessa função em que nós estamos nessa luta pela continuação da pregação fiel do ministério cristão, da palavra do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós não vamos adquirir nenhum status com isso. Isso também não pode ser conferido somente aos mais importantes, aos mais estudados. É antes uma responsabilidade de toda a igreja. Não importa o nível cultural, Deus usa a todos igualmente. Portanto,
Diz ele que nós precisamos, meus amados irmãos, continuar a pregação do Evangelho do Senhor Jesus, não imaginando ter sucesso nessa pregação, como se nós estivéssemos plantando uma igreja para nós mesmos, como muitos têm feito, plantam as suas próprias igrejas e vive disso. As suas exigências para esse ministério ou são caráter irrepreensível, maturidade espiritual e, acima de tudo, disposição para servir ao Senhor com humildade. Então, Paulo está dizendo dele mesmo: eu venho dos soldados romanos. Eu venho dos soldados romanos e eu penso agora nos soldados de Cristo. Como era um soldado romano? Assim, Paulo está dizendo, da mesma forma, o soldado de Cristo deve ser pessoas abnegadas, pessoas que mostram dedicação, pessoas que vão estar sempre dispostas a sofrer, dando a sua própria vida, estando permanentemente em guarda. Não é assim um soldado? Portanto, os soldados em serviço não contam com segurança fácil, com estabilidade. Pelo contrário, o trabalho deles é um trabalho duro. Pelo contrário, o trabalho deles oferece risco. O trabalho deles oferece sofrimento. Mas são aceitos. Com dedicação, são aceitos. Esse trabalho é aceito sem contestação. Não contestam, simplesmente aceitam. Da mesma forma, ele fala do atleta e do labrador, que só consegue alcançar vitória com muito esforço e até mesmo sofrimento. Assim, meus amados irmãos, esses estão dispostos a levar as suas tarefas até o fim. E Paulo faz aqui referência às perseguições e os sofrimentos da vida cristã. Às vezes imaginamos estar num país livre, num país onde não sofremos perseguições. Muito pelo contrário, somos perseguidos dia e noite, de forma contínua. Paulo está dizendo dos sofrimentos em Antioquia, em Icônia, Listra, as quais ele suportou, capítulo 3, de 10 a 13, portanto. Vale a pena nós lembrarmos também do diácono Estevão, mártir, primeiro mártir, por causa do Evangelho. Diácono Estevão perdeu, ou deu, ou entregou a sua vida. Também temos o casal Áquila e Priscila, foram cooperadores de Paulo, arriscaram suas próprias vidas, arriscaram suas cabeças em prol da expansão do Evangelho. A pergunta para nós: quantos de nós estamos dispostos, meus amados irmãos, a fazer o mesmo? Aliás, o que mais temos visto em nós é que a nossa vida cristã tem sido uma vida cristã de acomodados. Quantos vivem hoje uma vida cristã apenas de contemplação? Uma vida cristã apenas dentro das quatro paredes. Uma vida cristã inerte, inoperante. Uma vida cristã sem disposição de fazer nada em prol da causa. Paulo está dizendo que nós precisamos levar esta palavra com afinco, com dedicação, independente das circunstâncias. Esse é o segundo ensino. São pessoas que provavelmente não estão dispostas a honrar seus compromissos com Deus até as últimas consequências. Mas Deus chamou eu e você, chamou a cada um de nós para algo muito maior: sermos testemunhas. Sermos testemunhas, aqui, ali ou lá, não importa onde.
nós precisamos ser testemunhas. Por fim, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo diz também nesse texto que nós devemos lembrar de Cristo Jesus. É o terceiro ensino. Diz que nós precisamos levar afinco a pregação fiel da palavra de Deus. Lembra de Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ela pode ir. A palavra de Deus precisa ir, mas ela precisa ser levada com fidelidade. Portanto, nós vimos isso aqui no capítulo 4, verso 2, dizendo assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Portanto, essas palavras que devem ser pregadas é a Escritura Sagrada, tanto do Velho como do Novo Testamento. Timóteo, meus amados irmãos, precisava pregar essa palavra. As pessoas precisavam ouvir essa palavra, porque as pessoas só vão obedecer essa palavra quando elas ouvirem essa palavra. Então, essa proclamação da palavra possui uma mensagem. Essa mensagem precisa ser transmitida. E como é que essa mensagem vai ser transmitida? Através de nós, através da igreja. Portanto, ele diz assim: insta, fale, esteja disponível, é urgente, anuncie o evangelho. É uma questão de vida ou de morte. Hoje dificilmente passa despercebido, meus amados irmãos, o fato de a teologia estar desaparecendo da vida das igrejas. É difícil nós não percebermos, então, no mundo cristão, a falta ou a ausência da palavra de Deus. Ainda hoje, na aula de escola dominical, um dos meus alunos fez uma menção, quando citamos a leitura das Institutas de Calvino, e dizia: eu estou lendo, ou eu já li, ou eu estou lendo, e diz assim: quando eu falei que estava lendo as Institutas de Calvino para um colega, ele diz assim: pare imediatamente de ler. Porque se você ler Calvino, você vai mudar a sua mente, você vai mudar o seu conceito, você vai até deixar de ser crente. Como se deixasse a igreja, aquela igreja, entendeu? Deixasse aquela igreja. Você vai deixar de ser crente, mas deixar de ser crente aqui, provavelmente numa igreja séria, numa igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade. Ouça Calvino, leia Calvino, porque hoje o que mais se vê é exatamente uma adoração vazia, a troca do eu pelo objeto central da fé. Os cânticos são em relação ao eu, é para mim, é para que eu seja engrandecido, para que eu cresça, para que eu aumente, tudo em mim seja grande demais. Quando, na verdade, João nos ensina que eu tenho que diminuir para que ele cresça. Assim, nós precisamos evitar, a todo custo, os artifícios das novidades, das vendas fáceis, da crença dos modernos. Meus amados irmãos, os métodos de pregar o evangelho pode ser até criativo, mas a palavra de Deus não pode mudar. Ela precisa ser cristocêntrica. E nós somos chamados para sermos mordomos fiéis de uma herança teológica grandiosa e fidedigna. Temos a verdade a declarar e não podemos tornar essa verdade mais atraente ou mais agradável apenas para que ela seja aceita. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: pregue a mensagem, insta, anuncia, no tempo certo ou não. Assim então, após a sua conversão, Paulo pregava a palavra ousadamente, a palavra fiel, anunciava a palavra de Deus. Assim, meus amados irmãos, esse anúncio deve ser levado às pessoas. Esse anúncio leva consolo, esse anúncio leva alegria, esse anúncio leva encorajamento, esse anúncio leva esperança.
Nunca devemos, meus amados irmãos, deixar de pregar o Evangelho. Os resultados não são nossos, os resultados vêm porque são do Espírito Santo de Deus. Assim então, a pregação de Paulo, quando ele pregou em Atena, ele usou a dizer: em tudo os vejo acentuadamente religiosos, e o Deus desconhecido que adorais, é este que eu vos anuncio. E dessa forma, Paulo conseguiu ganhar ali alguns para Cristo. Atos capítulo 17. Portanto, a pregação deve ser transmitida no sentido de urgência. Assim, deve ser aplicada também, meus amados irmãos, com fidelidade. A palavra de Deus, ela é fiel. Nada é mais necessário à igreja de hoje do que a recuperação vital da autoridade da palavra, da autoridade da Escritura, para que ela então possa ser aplicada à nossa vida. Eu desafio a você, Igreja Presbiteriana Filadélfia, assim como o Senhor Jesus Cristo está envolvido na sua obra, assim como o Senhor Jesus Cristo capacita, ensina e nos ajuda, nós também podemos agora ousar pregar a palavra do Senhor. Portanto, ele diz: apegue-se ao trabalho, faça o seu trabalho, anuncie a palavra de Deus. Se não puder ser falado, anuncie com a sua vida, anuncie com o seu comportamento, com o seu proceder. Anuncie de alguma forma a palavra de Deus que existe em você. Portanto, nós precisamos fazer o nosso trabalho. Nós precisamos esquecer os mentirosos que pregam as suas mentiras. Nós devemos esquecer os sectários que discutem, que estão lá tentando fazer de tudo para nos impedir de avançar. Nós também podemos deixar os críticos nos maldizerem. Eles maldizem a nós, porque somos zelosos pela fidelidade das Escrituras. Deixem eles nos acusarem. Deixe o diabo fazer o pior. Mas nós, Igreja Presbiteriana Filadélfia, devemos cuidar para que nada impeça-nos de cumprir com alegria o trabalho que Deus nos incumbiu. Deus não nos mandou aqui, neste lugar, para nós sermos admirados, estimados. Deus nunca ordenou que nós estivéssemos preocupados em defender a nossa honra, em defender o nosso caráter. Ele não nos posicionou para contradizer ou ficar contradizendo as falsidades a respeito de nós mesmos. Querem falar? Falem, que os servos de Satanás continuem espalhando por aí o que eles quiserem. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Deus não nos chamou para ficar investigando cada rumor que ameace aqui a nossa reputação. Se agirmos assim, nós não vamos obter resultado algum satisfatório, nós estaremos apenas trabalhando para nós mesmos. Nós precisamos trabalhar para o Senhor, e enquanto nós trabalharmos para o Senhor, Ele vai trabalhar em nossa causa, Ele vai trabalhar em nossa defesa. Portanto, nós devemos nos manter no trabalho do Mestre com fidelidade. Que o nosso alvo seja fixo, que o nosso alvo seja verdadeiro. O que eu vou dizer, meus amados irmãos, seremos sim, em alguns momentos, assaltados na nossa dignidade. Seremos sim
injuriados, seremos sim insultados, seremos caluniados, seremos feridos, rejeitados, incompreendidos, acusados, até mesmo acusados de motivações impuras. Nós seremos afrontados pelos nossos inimigos. Nós seremos desprezados e rejeitados. Mas, glória a Deus por isso. Tenhamos determinação e zelo inabalável, a fim de prosseguir o grande propósito e objetivo da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Filadélfia em Cotia, até que finalmente possamos dizer que cada um de nós, possamos dizer como Paulo. O que Paulo disse? Completei o trabalho que tu me deste, que Deus me deu para fazer. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. A Ele toda honra, toda glória, para todo sempre. Não se curve, não se baixe. Trabalhe e você verá a glória de Deus se manifestar neste lugar. Amém? Cantemos o hino 312.